Salmo capítulo 24, queria que nós abríssemos hoje o nosso último episódio da série Salmos do Messias. Se você talvez não ouviu a pregação, a aula da semana passada, ela já está disponível no nosso canal do YouTube. Oremos para que o Senhor mande um voluntário para começar a subir essas ministrações para o nosso Spotify, que está em período de pausa por enquanto, mas você já pode acessar a nossa aula, pregação de semana passada, que nós estudamos sobre os ofícios de Cristo, e você talvez tenha uma melhor compreensão de quem é a pessoa de Cristo, quais são as obras que Cristo realiza e quais são os ofícios que ele carrega para realizar essas obras, tá? Eu queria que nós lêssemos o Salmo 24, hoje nós vamos falar sobre o Rei da Glória entrando em Sião. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a sua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Senhor, nós somos gratos pela sua palavra, nós bendizemos o seu nome, nós queremos estar submissos à sua vontade e aquilo que você deseja falar conosco nessa manhã. Nós nos colocamos abertos, disponíveis para ouvir a sua voz, por meio da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho nessa sala. Que o seu Espírito nos convença, que o seu Espírito nos confronte, que o seu Espírito nos console nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós já ouvimos pregação sobre o Salmo 22 com o Rodrigo, ouvimos a pregação do Salmo 23 com o Jonathan, e hoje eu quero falar sobre o Salmo 24. Não foi nada combinado, mas nós sabemos que esses três salmos fazem parte de uma trilogia que não é do Senhor dos Anéis, mas é tão boa quanto, com certeza muito melhor porque é a palavra de Deus, mas sim, ela segue uma narrativa cronológica no Salmo 22 falando sobre o martírio do Messias, ou seja, a cruz. No Salmo 23 fala sobre o pastoreio do Messias, e aí ela fala sobre o cajado. E o Salmo 24 fala sobre a coroação do Messias. Ou seja, nós temos três salmos, um que fala sobre a cruz, o cajado e a coroa. E esse salmo é o Salmo da coroa, né? Quando nós falamos sobre a inspiração do Salmo 24, o que o autor do Salmo 24 estava vislumbrando? Qual é a história? Qual é o momento? Por que ele escreve sobre habitar na casa do Senhor, sobre entrar, o Rei da Glória entrar sobre os portais eternos? Provavelmente o contexto que Davi, né, que é aquele que recebe o título, né, de autor desse salmo, Davi ele estava se baseando na história que nós conhecemos de 2 Samuel 6, onde ele traz de volta da casa de Obed-Edom, quando a arca ela foi raptada, ele traz de volta a arca da aliança para Jerusalém e faz, né, consigo uma festa nesse dia solene, uma celebração pela entrada triunfante da arca da aliança dentro da cidade de Jerusalém. Esse salmo ele é um salmo muito, muito interessante porque ele traz alguns questionamentos a respeito da nossa postura diante da presença de Deus, mas não somente diante da presença, mas diante da soberania e da majestade de Deus sobre toda a criação. Ele faz três perguntas que eu acho que são muito interessantes. Primeiro ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor?
A segunda pergunta ele faz: quem permanecerá no seu santo lugar? E a terceira pergunta é: quem é esse Rei da Glória? São três perguntas que nós vamos ver dentro desse texto. E esse salmo, quando a gente fala sobre salmos, é muito interessante a gente lembrar que os salmos eram poesias, canções que eram cantadas liturgicamente nas reuniões dentro do templo, nas sinagogas depois, nos tempos de Jesus. E esses salmos, eles realmente eram canções que eram tocadas e cantadas. E quando nós olhamos para esse salmo, a dinâmica e a forma como ele é escrito, ele é muito parecido com cânticos antifonais, que é aquela ideia que nós temos na sala de oração, e é também uma ideia antiga já na expressão artística de música dentro da igreja, que é quando o cantor 1 fala uma coisa e o cantor 2 responde. Sabe, aquela ideia de dinâmica de um falar e o outro responder aquilo que está sendo cantado. Esse salmo ele tem essa dinâmica antifonal, com perguntas e respostas. E é muito nítido isso quando ele fala: quem é esse Rei da Glória? O outro responde: Deus forte e poderoso em suas batalhas. Né? Então, esse salmo, ele também é entoado, normalmente ele era entoado no primeiro dia da semana. Mas não no templo judaico, mas sim na igreja cristã. Os cristãos judeus, eles abraçaram essa prática, fazendo com que eles lembrassem nos seus cultos que do Senhor é a terra e todos que nela habitam. Ou seja, era como prática da liturgia judaico-cristã, vamos dizer assim, do tempo dos cristãos judeus convertidos ali a partir do primeiro século, eles lerem esses salmos nos seus cultos, no seu primeiro dia da semana, justamente lembrando que todas as coisas que existem são de Deus. Se você também olhar na história, em 1548, quando foi estabelecido o culto público na França, esse salmo foi lido como o salmo de abertura do momento solene de estabelecimento do culto. E esse salmo ele tem essa peculiaridade de nos lembrar quem é o nosso Deus, de nos lembrar da soberania, da majestade, de quem é Deus e quem nós somos. E no versículo 1, ele já nos lembra justamente isso. A soberania e a majestade de Yahvé. No versículo 1 e no versículo 2, nós vemos que o salmista, ele foca em nos dizer que do Senhor era a terra, do Senhor é tudo que existe no mundo, do Senhor é todas as pessoas que habitam nesse mundo. O salmista, ele começa falando: ao Senhor pertence todas as coisas. E ele faz isso para nos lembrar justamente do tamanho da nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus. O salmista, ele nos declara que todas as coisas são de Deus, inclusive a nós mesmos. Inclusive as pessoas que habitam nesse mundo. E quando o salmista diz ao Senhor pertence a terra, ele está falando tanto no sentido físico, cósmico, ou seja, o planeta Terra é de Deus, como também tudo que é cultivado no planeta Terra é de Deus. Ou seja, os frutos das árvores, o café que é feito no sul de Minas, todas as coisas pertencem ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Todos os tesouros da terra, todos os habitantes da terra, todas as riquezas, toda a prata, todo o ouro, as árvores, tudo que existe no mundo pertencem ao Senhor. Os animais pertencem ao Senhor, tanto os domésticos como os selvagens. As colinas, os vales, todas as coisas pertencem ao Senhor. E por que pertencem ao Senhor? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é o Redentor, Ele é o benfeitor de todas as coisas. Ele é o guia de toda a criação. Ele é o Deus capaz de fazer toda a criação existir nele. Esse salmo ele começa justamente nos lembrando isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Não existe nada, irmãos, que possa fugir do domínio do Senhor de todas as coisas. Pode ser a coisa mais bizarra, a coisa mais longínqua. Pode ser que existam as bactérias mais diferentes nos lugares mais difíceis e inacessíveis dos homens. Aquilo pertence ao Senhor.
Todas as coisas pertencem ao Senhor porque Ele é o Criador. O salmista, ele está dizendo também que por Deus ser dono de todas as coisas, Ele também detém todas essas coisas para Ele mesmo. E Ele faz o que quiser com essas coisas. No versículo 2, ele vai dizer que o Senhor, ele fala, porque Ele estabeleceu sobre os mares e firmou-as sobre as correntes. Esse texto está falando sobre a magnífica criação de Deus. A criação da terra sendo firmada e estabelecida sobre os mares. Isso é muito interessante porque quando nós olhamos para o mar, nós vemos uma coisa extremamente instável, uma coisa totalmente sem firmeza para você construir algo. E Deus é tão poderoso e tão grandioso que sustenta o solo que nós pisamos sobre o mar. E quem faz isso? Só Deus. Ele faz desafiando justamente toda a lógica, todo qualquer tipo de sentido humano, todo raciocínio que muitas vezes nós temos de dizer, não, as coisas são assim por causa disso, disso, disso. A criação de Deus já expressa que as coisas são do jeito que são, porque Deus fez as coisas do jeito que são. Todas as coisas são feitas segundo a vontade e os desígnios de Deus. A terra está firmada sobre o mar, algo totalmente abalável, totalmente inseguro, é prova da vontade e do sustento de Deus sobre sua criação. Porque o mar não sucumbe à terra, porque Deus faz com que o mar pare onde deva parar para que a terra não seja sucumbida. O mar não engole a terra, porque Deus fez com que a terra fosse sustentada pelo mar, e o mar respeita a criação de Deus, porque Deus é o criador do mar. Deus firma sua criação numa coisa extremamente instável, extremamente flexível, mostrando que o que sustenta a criação não são as coisas lógicas desse mundo, mas o próprio Deus que fez elas como elas são, irmãos. Isso nos mostra que não depende das nossas possibilidades e nem das nossas probabilidades, mas unicamente da vontade de Deus em fazer as coisas como devem ser. É isso que o salmista está nos lembrando. Esses dois versos nos mostram isso. Nos faz reconhecer de modo generalizado, de modo geral, a soberania de Deus sobre tudo. Toda a criação é abençoada por Deus, porque Ele é soberano. Ou seja, toda a criação ela é abençoada com a soberania de Deus. Toda a criação só existe porque Deus é soberano e majestoso. Toda a criação é abençoada pelo amor de Deus, por Ele mesmo ser soberano sobre todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, Paulo vai nos lembrar disso, fazendo alusão a esses dois versículos que nós lemos no início. Que ele vai dizer assim, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Toda a criação é abençoada por ser de Deus. E toda a criação é bênção para a própria criação, para os filhos de Deus, porque ela é do próprio Deus. E é muito importante a gente ter isso como ciência, porque quando nós olhamos para a nossa vida e o mundo, ele foi marcado pela realidade do pecado. As coisas não andam como deveriam andar, porque o pecado constantemente faz guerra contra a soberania de Deus, como se ele pudesse subsistir diante da soberania de Deus. É por isso que nós temos problemas climáticos, é por isso que nós temos problemas sociais, porque o pecado constantemente faz guerra contra a soberania de Deus. Mas o mundo só existe da forma que existe porque Deus é soberano. E ele existe para a glória de Deus. E porque ele existe para a glória de Deus, nós podemos nos deliciar na forma como as coisas são feitas. O convite do salmista, nesse caso, é olhar para os filhos de Deus e falar, filhos de Deus, olhem para a criação e vejam que nada escapa da soberania de Deus. Filhos de Deus, olhem para a criação como ela é. Sabe aquela árvore no meio da avenida que você tem ódio? Deus que fez ela. Deus que fez ela do jeito que ela é. Se delicie nela porque ela expressa a soberania e a glória de Deus.
Todas as coisas estão do nosso Deus, irmãos. Todo tipo de matéria, todo tipo de criação, todo tipo de imatéria pertence ao nosso Senhor. Ele é o nosso Deus e nós somos seus. O fôlego que nós inspiramos é do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, nada pode fugir da sua soberania. Nada foge do governo de Deus. E no versículo 3, ele continua falando, comparando essa soberania de Deus, Deus extremamente soberano, dono de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Dono do mundo inteiro, inclusive das coisas que os homens patenteiam. Deus, dono de todas as coisas. No versículo 3, ele vai fazer um questionamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? É basicamente assim. Deus é dono de todas as coisas. Nós estamos vivendo diante de Deus. Nós temos roupas para viver diante de Deus, gente. Sabendo que Ele é dono de todas as coisas. É aquela coisa, quando você é chamado numa festa chique, você fala, rapaz, não tem nem roupa para ir num negócio desse. Essa deveria ser a nossa mente, o nosso pensamento quando nós vivemos diante da presença desse Deus. Porque aqui o salmista está falando, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá na sua santa presença, no seu santo lugar? Quem é apto para permanecer na presença desse Deus magnífico e soberano? Em outras palavras, Davi questiona, quem vai se atrever? Quem é apto? Quem tem autorização legítima de ir diante do soberano de peito aberto? Sem medo de levar um raio na sua cabeça. Quem se acha digno de se colocar diante daquele que tudo tem e tudo faz? A resposta, ela vem de forma dinâmica e antifonal, como nós falamos, ressoando, os limpos de mão e os puros de coração. Não é qualquer pessoa que se apresenta diante da presença desse Deus soberano e magnífico. Não são as cifras e relevâncias que nós temos nesse mundo que fazem a gente aptos a se apresentar diante do Deus soberano. Não são os diplomatas, não são os grandes empresários, os multimilionários que estão aptos a se apresentar diante da presença de Deus. As Escrituras estão falando que quem pode subir e se apresentar diante da sua presença e permanecer na sua santa presença são os limpos de mãos e os puros de coração. Não são os influencers e nem os famosos. E aqui é muito importante, diante da presença de Deus nós não temos a sala VIP, a área VIP. No falso santuário nós temos as salas VIPs. Mas no santuário de Deus, a área VIP é para os puros de mão e os limpos de coração. Não são sobre as pessoas serem importantes nesse mundo e elas são dignas de estarem na presença de Deus. É o quanto elas são purificadas, santificadas, que faz com que elas sejam aptas. Ser santificado, gente, não é tão hype ou tão legal como muitas pessoas são na sua vida ordinária e popular por aí. Ser santificado é antagônico com a realidade de um mundo que busca quanto mais relevância, mais influência, mais poder você tiver, mais importante você é. Na presença de Deus, quanto mais santo você for, quanto mais ameba você se sentir diante dele, porque você é, mais apto você está a permanecer no santo lugar. O que garante a nossa permanência na santa presença de Deus é a santidade. E é por isso que Hebreus vai nos lembrar que sem a santidade nós não veremos o nosso Senhor. É por isso que Jesus vai dizer que os puros de coração verão a Deus. Só que
a sentença ela não termina somente nesse lugar de purificação e santidade. Existe uma ação muito importante que ele vai dizer para nós. A resposta continua dizendo que aqueles que não falam a mentira, o versículo 4 diz assim: aqueles que não entregam a sua vida à mentira e nem jura com engano, também é parte daquele que realmente quer ser participante do santuário de Deus, de estar efetivo, permanecer dentro do santuário de Deus. Então, quem permanece na presença de Deus? Quem pode subir ao monte do Senhor? Os limpos de mãos e puros de coração. Mas não só isso, aquele que não entrega a sua vida à mentira e aquele que não jura de maneira enganosa. E o que isso significa para nós? Os aptos que podem participar da liturgia do Deus Todo-Poderoso não são idólatras. Porque mentira e idolatria são coisas iguais aqui nesse texto. Aqueles que não são idólatras, aqueles que não estão procurando satisfazer os próprios desejos, porque nos nossos dias nós atribuímos idolatria quando nós adoramos alguma coisa externa, mas nos dias de hoje nós temos uma adoração, um culto acontecendo dentro de nós, para nós mesmos nesses dias. E aqui o salmista está nos lembrando que quem é idólatra, seja externo ou seja idólatra a si mesmo, aquele que está colocando em primeiro lugar o amor próprio, aquele que está encharcado com o hedonismo, aquele que está abraçando as ideias desse mundo e prioriza a sua felicidade, o seu bem-estar acima de qualquer coisa, esse não está apto a estar na santa presença de Deus. Aqueles que estão tentando satisfazer os falsos deuses que eles criaram no seu coração. Aqueles que não reconhecem a soberania de Yahweh como autor de toda a criação, como fonte de toda beleza, fonte de toda satisfação, eles não podem pertencer ao santo lugar. Quem é apto? Quem subirá? Quem está pronto para permanecer na santa presença de Deus? Os aptos a participarem da liturgia do Todo-Poderoso também não faltam com a sua língua. E isso é muito importante. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: os aptos que sabem domar a sua língua da maldade, que sabem domar a sua língua da fofoca, que sabem domar a sua língua do falso testemunho e da mentira contra outros irmãos, ou de qualquer palavra dobre, esses permanecerão na presença de Deus. Esses entrarão na presença de Deus, esses serão aptos. E quando eu olho para esse texto, nós temos um problema. Nós não somos aptos. Nós temos uma dificuldade. Nós não conseguimos, irmãos, ser habilitados a entrar de peito aberto diante da presença do Todo-Poderoso, soberano Deus de toda a terra. E aí que entra no versículo 5 e 6, a obra do Messias sobre nós. Quem é aquele que permanece no santo lugar? E quais são as coisas que essa pessoa recebe? No versículo 5 diz que essa pessoa receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Mas como essa pessoa recebe a bênção e ela pode entrar nesse lugar? Se nós que tentamos achar algum tipo de aptidão para esse lugar, somos falhos. Esse verso 5 e versículo 6 é o verso que fala da justiça e retidão messiânica, onde somente o Messias pode entrar no santo lugar, onde somente o Messias sobe ao monte do Senhor com pureza de coração e limpos de mão.
Ele que não foi afetado pelo pecado, mas ele esmagou o pecado na cruz do Calvário. Não existe ninguém mais ético ou eticamente correto em toda a criação, senão o nosso Messias, irmãos. Não existe ninguém com maior retidão no mundo do que o próprio nosso Senhor Jesus. E justiça não é só uma ação da parte de Deus em Cristo, mas é um atributo de Cristo. Faz parte da pessoa de Jesus ser justo. E isso faz com que ele se apresente como apto para se adentrar ao santuário de Deus. A ele se apresentar diante da presença de Deus e permanecer nela para sempre. É por isso que ele é o nosso sacerdote. A palavra justiça no versículo 5 aqui, que fala é a justiça do Deus que lhe dá a salvação, é a palavra hebraica de tzedakah. É a palavra usada para dizer também que essa justiça não é somente um adjetivo, mas ela é uma ação efetiva de vindicar diante de Deus, de tomar para si, de conclamar para si a justiça que é aplicável a quem é puro e limpo de coração e de mãos. Ou seja, quando nós vamos para a presença de Deus e nós vamos conclamar essa justiça, nós não recebemos de peito aberto, porque nós somos pecadores. Mas Cristo, quando ele entra dentro do santuário de Deus, ele pode fazer isso. Ele pode conclamar: eu quero a justiça que é atribuída aos puros de mãos e limpos de coração, porque ele é totalmente santo. Ele é totalmente puro. E ele recebe dessa justiça. Mas uma coisa que é muito importante sobre essa palavra de tzedakah é que ele conclama essa justiça, ele vindica essa justiça para si, mas também aplica essa justiça conforme o seu desejo. E é aí que entra a gente. Nós só podemos nos apresentar diante de Deus, permanecer na sua santa presença, porque Jesus é justo. Porque o Messias é justo. O Messias é puro de mão. Ele é limpo de coração. Nele não se encontra nenhuma falta. Ele recebe essa justiça e ele aplica a nós essa justiça. E é porque ele aplica essa justiça a nós que nós podemos permanecer agora na presença de Deus. E é por isso que o texto vai dizer no versículo 6 que assim é a geração dos que o buscam. Essa justiça tem aplicação na geração que busca a Deus. É por causa da perfeição de Cristo Jesus, irmãos, que agora homens, mulheres, crianças, velhos, toda sorte de pessoa pode buscar o nosso Deus e encontrá-lo. É por causa da justiça de Cristo que nós podemos acessar a santa presença de Deus e permanecer nela. Não porque nós não pecamos durante a semana, mas porque Cristo não pecou e pagou o preço para nós estarmos nesse lugar. Aleluia. Acessar a presença e permanecer na presença de Deus não é por causa da nossa perfeição, mas é por causa da perfeição de Jesus. E Cristo aplica essa justiça ao povo da sua aliança. E é por isso que o versículo vai falar que aqueles que buscam a sua presença, o Deus de Jacó. Ou seja, isso nos lembra que uma vez nós éramos como Jacó. Nós éramos enganadores, nós éramos usurpadores, nós éramos fugitivos dos problemas que nós tínhamos, assim como Jacó. Mas nós fomos tocados pelo totalmente justo. Assim como Jacó foi tocado por Yeshua naquele dia. E porque Jacó foi tocado, ele teve o seu nome mudado. E porque nós somos tocados pela justiça de Deus, nós podemos ser participantes da promessa de Deus. A obra do Messias, irmãos, ela nos dá o direito de nós irmos diante da presença de Deus e falar: Deus, dá a bênção que o Senhor prometeu de dar a respeito da salvação, no versículo 5. Mas não porque a gente é justo, mas é porque Cristo tem o direito disso. É porque Cristo aplicou os direitos que ele tinha
como filho de Deus, em nós como filhos de Deus. Nós recebemos a justiça de Cristo para não sermos consumidos na presença do Todo-Poderoso Soberano. E nós podemos acessar o santuário de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo construiu para nós, irmãos. Ah, que beleza! A razão de nós sermos ouvidos, de Deus ouvir as nossas orações, de Deus ouvir as nossas dores, é porque Cristo sofreu a dor mais dolorosa. A razão de Cristo, de nós podermos entrar na presença de Deus é porque Cristo acessou a presença e vivificou a gente para nós estarmos diante dessa presença para sempre, como Ele está diante de Deus para sempre. A razão de nós podermos nos apresentar a Deus, irmãos, não está em nós, nunca estará em nós, mas está na vontade de Cristo Jesus em nos apresentar diante de Deus como seu povo, como aqueles que buscam a sua presença, que chamam para si Deus de seu Deus, porque Cristo fez isso por nós. E aí, nós entramos no versículo 7. Bom dia, Ciro. Versículo 7, irmãos, nos lembra de uma canção muito famosa no Brasil. Quem é esse? Brincadeira, né? Mas esse versículo é justamente nos lembrando quem é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. O versículo 7 até o versículo 10 vai falar sobre o triunfo, a entrada triunfal do Rei glorioso. Essa parte nós temos uma grande porção messiânica, também. Porque os intérpretes aplicam esse texto à ascensão de Cristo aos céus, como um tipo de entrada triunfal após ser vitorioso em suas batalhas. Os intérpretes aplicando a ideia da ascensão de Cristo, ascendendo aos céus, eles estão dizendo que Cristo se adentra pelos portões do templo celestial em glória da sua batalha contra o império do mal. Porque Colossenses 2, versículo 15, diz que Cristo despojou todo o principado e potestade na cruz e os expôs à vergonha. Ou seja, Cristo Jesus, quando morre no Calvário, Ele está derrotando todo o principado, toda a potestade. Todo principado e potestade reconhece a autoridade e soberania do Messias quando Ele morre na cruz do Calvário. Logo, nenhum demônio seguraria na tumba. Nenhum espírito, nem a morte poderia segurá-lo, porque Ele triunfou sobre todos os inimigos de Deus. Todos os poderes malignos, todo o poder do mal foi vencido na cruz. E agora, Ele está ascendendo aos céus. Ele está subindo. E nesse momento, os seres celestiais começam a gritar: levantem, ó portas, as vossas cabeças. Abram-se os portais, porque o Rei da Glória está vindo. Ele está vindo não como aquele que recuou da sua batalha, não como alguém que perdeu, mas alguém vitorioso, que triunfou sobre todo o mal. Alguém que despojou, alguém que tirou toda a autoridade do inimigo e trouxe para si, agora falando: não existe demônio, não existe principado local que não esteja debaixo da minha autoridade, debaixo dos meus pés. É sobre isso, irmão. O Rei da Glória que se gloriou, despojando todo tipo de poder que existia sobre a criação, agora está debaixo do Messias. Pensando justamente no contexto que esse salmo foi escrito, que pode ter sido possivelmente na entrada triunfal da arca. O autor aqui está reconhecendo que todo o triunfo de trazer a arca da aliança para Jerusalém
vinha do Senhor dos Exércitos. E é verdade, porque a arca tinha sido roubada e o retorno da arca para Jerusalém foi favor do Senhor sobre a vida de Davi e do exército de Israel, mas porque eles reconheciam que o Senhor, Yahweh, o Deus de Jacó, era o Senhor dos exércitos. Quando a arca estava entrando na cidade, o Rei da Glória estava entrando em Jerusalém. E quando ela entrava, Davi dançava. O povo se alegrava. Os gritos eram de que ele é o Senhor forte e poderoso nas suas batalhas. E é isso que o salmista está dizendo. O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Essa declaração é uma verdade para Israel, porque ela reconhecia Yahweh como Rei soberano, mas também profeticamente aponta para um rei que entrou no céu, vindo da sua recente vitória sobre a terra. Só que profeticamente 2 fala também de um rei que entrará novamente em Jerusalém, com poder e glória, porque venceu as suas batalhas. Nós então estamos falando de uma coisa que o salmista viu e escreveu, falando que um dia isso aconteceria quando Cristo subiria aos céus e acessasse o santuário eterno. Mas também está falando de um dia em que Cristo rasgará os céus com poder e glória. Os seus inimigos se derreterão ao ver o poderoso de Israel. Gente, imagina a cena dos militantes dos direitos humanos, dos militantes dos pronomes neutros, dos militantes da Marcha da Maconha, dos militantes que são aprovadores de aborto, quando olharem para o Messias, cheio de poder, cheio de glória, se derreterem diante da sua soberania. O meu corpo, minhas regras, não subsistirá diante do dia do Senhor. Todo tipo de pauta humana que coloca o homem no centro, que não aponta para a soberania do Todo-Poderoso em toda a criação, se derreterá diante dele. Os portais eternos, irmãos, abriram-se para o Rei da Glória se assentar e entrar no céu como herói de batalha. Aquele que trazia salvação, derrotando o reino de Satanás e seus poderes sobre a criação. E um dia isso acontecerá novamente, onde os portais se abrirão para o Rei da Glória, o Messias, o homem judeu, se assentando em seu trono e governando para sempre. E aí você vê que no versículo 9 e versículo 10, ele repete: Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa repetição, ela é justamente um reforço para lembrar que o Deus soberano, ele não está ameaçado pelos reis da terra. Que o Rei soberano não está em xeque com as ideologias desse mundo. E que é melhor que nós fiquemos atentos à sua movimentação e quando ele aparecer, nós estejamos prontos a responder, a abrir os portais eternos, porque ele vai entrar. Esse texto nos lembra que nós precisamos ter na nossa mente fresco, o quanto antes, sempre, que um dia nós contemplaremos o nosso herói entrar em sua cidade, no seu grande dia.
o dia do Senhor. De que, da mesma maneira que ele ascendeu aos céus e foi vitorioso, um dia ele será vitorioso sobre todos os exércitos da terra. E eu quero concluir com 3 coisas que são muito importantes que nós aprendemos nessa manhã. 11h30, Deus é bom para vocês, né? 11h24. A primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor é supremo sobre todo o universo. Ele é o Rei Todo-Poderoso e ninguém subsiste em sua presença senão por Ele mesmo. Toda a criação só existe porque Ele deseja que a criação exista. Porque se Ele não quiser, a criação não existirá e Ele continuará sendo Rei Supremo sobre todas as coisas. A segunda coisa que nós aprendemos é que ninguém, por si mesmo, é capaz de permanecer diante da presença dEle. Nós dependemos da bondade do Rei Benevolente e nos apresentar a Ele mesmo como aptos a permanecer na sua santa presença. Se não fosse a obra de Cristo, nós não poderíamos acessar a presença de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos é que a obra de Cristo ela é perfeita e completa. Mesmo que pareça inacabado, mesmo que pareça que a gente esteja em um momento de dificuldade e crise existencial, porque os homens continuam pecando, mesmo que depois Jesus morreu na cruz. Porque eu e você, que somos salvos, ainda sofremos as dores do pecado. Nós temos que ter em mente que um dia, toda falta um dia será acabada. Toda falha nossa um dia encontrará a perfeição de Cristo. Um dia Ele subiu aos céus e adentrou aos portais celestiais. E um dia Ele descerá do céu e adentrará sobre os portões da sua cidade. A sua santa cidade permanecerá como Rei. E como que nós devemos agir? Como que nós podemos agir diante do que nós ouvimos nessa manhã? O primeiro passo prático que nós aprendemos é que nós precisamos ter reverência diante do Deus soberano. Não existe a possibilidade, irmãos, de nós vivermos uma vida apartada da soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer a Deus, em Deus, a nossa fonte de vida e a nossa fonte de sustento. Deus é quem cria todas as coisas. Mesmo em meio aos caos existenciais, Deus é o Criador e Ele é o único capaz de manter toda a sua criação. No Salmo 24, versículo 2 vai mostrar isso. Ele faz com que a terra esteja firmada sobre os mares e as correntes. O caos da nossa vida não é nada comparado a quem Ele é, porque Ele pode nos manter inabaláveis em meio a todo o caos. E é por isso que o nosso coração deve ter reverência a esse Deus soberano. A segunda coisa prática que nós aprendemos é que existe um caminho de santificação por meio de Cristo Jesus. Uma santificação por meio do único santo. Nós precisamos realmente crer e confiar na obra de Cristo, que reivindica, que coloca sobre nós a sua santidade, para que a gente não caia em nenhum engano de que nós podemos prover a nossa santificação, de que nós somos autossuficientes. Quando nós estamos nesse lugar, nós estamos num lugar de soberba, e os soberbos não permanecerão no santuário de Deus. Somente Cristo nos faz aptos para entrarmos na santa presença de Deus. E é por isso que o passo mais prático para o cristão é a fé. O cristão precisa crer em Cristo Jesus. O cristão precisa crer na obra redentora da cruz de Cristo. O cristão precisa se agarrar em Cristo como a única fonte de salvação, porque quando o cristão tem outros meios, ele não está apto a permanecer na santa presença de Deus.
E o último ponto prático é: nós precisamos aguardar com expectativa o retorno de Cristo. Porque esse salmo, quando ele fala levantai as portas, ele está falando aos sentinelas que ficavam nas muralhas esperando qualquer movimentação externa para ver se liberava ou não liberava o portão para essa movimentação externa entrar dentro das muralhas. Os sentinelas, eles são responsáveis pelo anúncio, dizendo: olha, o Rei da Glória está vindo. Mas também ele é responsável pela vigilância. Vigiar e anunciar. Faz parte de quem realmente ama a mensagem do retorno de Jesus. A vida prática de quem ama o retorno de Jesus consiste em vigiar, olhar para toda a movimentação e anunciar que o Rei um dia retornará. Para que quando eles verem o Rei glorioso, eles sejam os primeiros a gritar: o Rei da Glória está entrando, o Rei da Glória está vindo, abram-se os portais porque o Rei da Glória está entrando. Existe uma posição receptiva daqueles que amam o retorno de Jesus. E é sobre isso que nós precisamos focar nessa manhã, irmãos. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Salmo da coroa, o salmo do retorno do rei. O salmo que fala sobre o Rei glorioso entrando na sua majestade, na sua glória, sobre a sua cidade e sobre a sua criação. Quem pode permanecer diante da sua presença? Quem está apto? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem reconhece o Messias, o ungido de Deus em Jesus como o Rei da Glória, forte e poderoso em suas batalhas? Já parou para pensar que a maior batalha que nós temos, que é contra o pecado, foi vencida em Cristo, irmãos? Cristo venceu a batalha do pecado. E é por isso que nós precisamos crer em Jesus. Porque nós não conseguimos vencer a batalha do pecado. Mas Cristo venceu para sempre essa batalha. Talvez nessa manhã você veio com esse sentimento de cansaço, desapego, desânimo. Eu quero dizer para você: se anime, porque Cristo já venceu. Cristo é soberano. Jesus não está como um perdedor. Jesus não está cansado. Jesus não está desanimado. Jesus está vivo, assentado à destra de Deus Pai, como vitorioso sobre todo mal, toda hoste maligna. Nós podemos nos gloriar em Jesus. Nós podemos nos alegrar na obra de Cristo, o ungido de Deus, que está diante de Deus e permanece para sempre no santo lugar, e nos leva nessa manhã a esse lugar. Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos, se apresentasse diante de Deus com essa certeza, irmãos. Eu posso estar diante de Deus porque Deus já está diante dele mesmo. Eu posso estar diante de Deus porque Deus já se apresentou como santo, mesmo eu não sendo capaz. A santidade dele está me afetando diariamente. Esse também é um momento para você pedir perdão pelos seus pecados. É o momento de você se arrepender da língua dobre que nós temos. É o momento de nós falar: Senhor, nos livra da idolatria que nós constantemente estamos flertando, dos nossos desejos serem maiores do que a sua vontade para nós, Senhor. Nós valorizarmos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. De nós termos uma língua mentirosa, de nós termos uma língua que difama
Porque é esse tipo de pessoa que não habitará no santo lugar. E nós precisamos conclamar o sangue de Cristo, que nos purifica desse pecado, desses pecados, de todo pecado, para nós estarmos diante da presença de Deus.